pupilos da aromaterapia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso workshop, nosso primeiro workshop sobre a introdução ao método LS, meu método de liberdade saudável. Então, vou me apresentar aqui para vocês, para quem não me conhece, eu sou Carla, aromaterapeuta, sou graduanda em biomedicina. Tenho algumas especializações na área de aromaterapia, como medicina natural para as crianças. Trabalho também com criação e produtos em óleos essenciais, produtos artesanais em óleos essenciais. Sou especialista em aromaterapia do sono infantil, especialista em aromaterapia pediátrica. Então, sejam bem-vindos ao nosso workshop que terá 3 dias. O primeiro dia nós falaremos sobre a introdução da parte em biomedicina, na parte em conjunto da medicina com a medicina tradicional, em conjunto com a medicina aromática. E no segundo dia falaremos de outra temática. No terceiro dia vou trazer aqui para vocês receitas, blends, como vocês podem fazer e atuar no dia a dia de vocês. E acompanhe, eu preferi fazer as aulas gravadas para quem não possa assistir a aula online ao vivo, possa ter acesso ao material e a aula a hora que quiser da plataforma Eventbrite. Então, foi planejado para que vocês possam assistir, fazer suas anotações após a aula. Vamos dar início à nossa Day 1, a nossa primeira aula. A nossa primeira aula do método de introdução ao método LS, nós vamos falar sobre alguns temas anteriores de visão à aromaterapia e os óleos essenciais. Então, nós abordaremos nesse Day 1 temática a respeito sobre o corpo, a saúde e as doenças. Como que funciona essa temática, né, que aborda com que o óleo essencial e a aromaterapia façam parte do corpo humano. Então, vamos dar início ao nosso Day 1. Vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre uma visão geral da aromaterapia e logo em seguida sobre uma visão geral sobre os óleos essenciais. Em linhas gerais, a aromaterapia ela é o quê? Uma terapia complementar integrativa que utiliza os aromas e as partículas liberadas por esses óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro, né? Então ele vem como um auxílio ao tratamento da saúde física, da saúde mental e vibracional, tá? A palavra aromaterapia, ela vem do termo aroma, né? Do termo grego aroma, que significa um odor agradável, terapia, tá? Então, ele significa tratamento. De acordo com a sua origem, é um tratamento através de odores agradáveis. Então, quem está anotando, anota aí. A aromaterapia, ela é aroma, que significa um termo de tratamento de odores agradáveis. A aromaterapia, ela utiliza óleos 100% puros e naturais, tá? Porque vem aproveitando a sua carga de componente químico de complementação natural desse óleo essencial, tá? E é necessário destacar também aqui, né, que a aromaterapia ela é uma alternativa natural, tá? É sempre importante contar com o auxílio de um profissional habilitado, né, tendo em vista que as orientações adequadas e efetivas, elas são bem específicas em cada tratamento. Agora, vamos falar sobre a visão geral dos óleos essenciais. O que é um óleo essencial?
O óleo essencial é um líquido hidrófobo, tá? É um líquido hidrófobo que contém componentes químicos voláteis obtidos através das plantas, né? A partir das plantas. E também são denominados óleos voláteis, né? Óleos etéreos, tá? Denominados que é a função da planta de extração dessa planta. Então, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos, voláteis, que podem ser extraídos das glândulas secretoras, das glândulas secretoras presentes nas superfícies das folhas, das flores, dos frutos, das cascas, como eu sempre estou mencionando nas minhas aulas com vocês. Então, da forma de extração, são várias essas formas de extração. De onde tirar esse óleo essencial? Tá? No interior das folhas, dos frutos, enfim, de uma infinidade de espécies vegetais, tá? Então, quimicamente, os óleos essenciais, eles são caracterizados como misturas complexas, fortes, tá? De compostos de baixo peso molecular, tá? Notem isso aí, de baixo peso molecular, pois, como eu mencionei anteriormente, ele é altamente volátil, tá? Ele é responsável por gerar os nossos aromas. Então, os óleos essenciais, eles podem ser apresentados isoladamente ou misturados, tá? Entre si. Portanto, isso se chama o quê? Uma composição química, e essa composição química, ela é variada. Então, diferente dos óleos fixos, o que são os óleos fixos? São as misturas das substâncias lipídicas, tá? Esses óleos que são obtidos normalmente no óleo de girassol, o óleo de mamona, o óleo de soja, são diferentes dos óleos essenciais, tá? Porque eles apresentam como principal característica o que? A volatilidade. Então, eu fiz um breve relato para vocês do que é aromaterapia e uma breve conclusão do que são os óleos essenciais. Agora, numa visão geral, ampla, nós vamos abordar o corpo humano e logo em seguida a saúde e logo após as doenças, tá? Nós vamos fazer uma visão generalizada desses 3 itens para quê? Para que nós trabalhemos o corpo mais a saúde, que é o equilíbrio, e o corpo mais a doença, que é o desequilíbrio, para que nós cheguemos aonde exatamente o que nós queremos fazer. O uso da aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, para que serve a aromaterapia, qual a função da aromaterapia no corpo humano, qual a função da aromaterapia nessa doença onde há um desequilíbrio orgânico, tá? Então, entendendo o que é o corpo humano, que todos nós sabemos, a grosso modo, vamos falar o que é o corpo humano, porque a gente sabe o que é o nosso corpo, mas teoricamente a gente começa a fazer uma série de perguntas. Então vamos seguir essa linha: o que é o corpo humano, o que são as doenças e como que funciona esse estado para que chegue um momento de uso de uma terapia, de uso de uma carga de um óleo essencial. Então vamos lá. O que é o corpo? O corpo, ele é uma estrutura física, como vocês sabem, de um organismo vivo, especialmente o homem e o animal, tá? Englobando suas funções fisiológicas. Por que eu coloquei especialmente o homem e o animal? Porque também existe a aromaterapia para animais, tá? Então, em especial, o que eu trabalho na minha parte de aromaterapia é do homem. Okay? Então, na configuração de espécie humana, o nosso conjunto ele é formado em cabeça, tronco e membros. Carla, por que essa colocação? Porque quando você faz o uso da terapia holística, quando você faz o uso dos óleos essenciais, você tem as padronizações adequadas do corpo humano para ser jogada a carga do óleo essencial. Então, o que é, né, como eu falei, em linhas gerais, o corpo humano. O corpo humano é tudo que ocupa espaço e constitui uma unidade orgânica ou inorgânica
que constitui o ser animal vivo ou morto, tá? Então é importante fazermos essas colocações para a gente entender como que o nosso organismo vai receber os óleos essenciais. Já que nós sabemos, estamos entendendo o que é o corpo humano, para entender o que é a saúde, já sabemos que o corpo humano é uma estrutura física com configuração de 3, cabeça, tronco e membro, né, que ocupa esse espaço de unidade orgânica. Claro, já sabemos disso desde o nascimento. Então, nós vamos entender como que é e como faz parte desse todo sobre a saúde. Então, a saúde, muito além de doenças, tá? Ela é muito além da ausência de doenças, tá? É preciso considerar o quê? O bem-estar físico, social e vibracional. Quem está anotando, não deixe de colocar isso nas anotações. A saúde é o bem-estar físico, vibracional e emocional. Esse estado é um estado de equilíbrio dinâmico, tá? Entre o que? O organismo e o ambiente. É um equilíbrio orgânico e ambiental, tal qual mantém o que? As características estruturais, as características funcionais, né, deste organismo, dentre outros limites normais para a sua forma de vida, com certeza, né? E para com a fase do ciclo vital. Então, eu vou só fazer uma colocação aqui para vocês, que está aqui nos slides, né? Que eu quero deixar claro aqui para vocês, que segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela definiu saúde como que um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da saúde. E eu gosto de complementar um bem-estar físico, mental, social, e não só a ausência de saúde, mas também um bem-estar físico vibracional, que nós levamos essa informação sempre na terapia holística. E para dar continuidade, vamos entender a origem da doença. Se nós já vimos o que é o corpo humano, nós já vimos, falamos sobre o que é o corpo humano e falamos sobre o que é ter saúde, então agora nós vamos falar a origem da doença, fazendo um link entre corpo, saúde e a doença. Então, falando de doença, a pergunta que fica é: o que é patologia? Patologia, ela é responsável, teoricamente dizendo, tá? A palavra patologia ela é responsável pela alteração, né? Pelas alterações celulares, de estrutura orgânica, pela função bioquímica que afetam as células, os tecidos, os órgãos, que levam ao desenvolvimento desta doença. Então, a patologia, ela busca, né, na verdade, explicar as alterações morfológicas, moleculares e microbiológicas e quais são os sintomas e sinais apresentados pelo paciente, tá? Obtendo, nesse caso, o quadro clínico, né, de direcionamento para que se tenha um tratamento terapêutico na aromaterapia assertivo. Então, assim, a patologia, ela serve como uma ligação entre as ciências básicas e a medicina clínica, sendo a base científica para toda a medicina. E agora, não só sobre toda a medicina no geral, mas também com a medicina em conjunto com a medicina alternativa, ok? Então, a patologia geral, para quem não sabia, ela estuda as causas das doenças, onde se preocupa em esclarecer as alterações orgânicas que ocorrem nos órgãos, tecidos e que causam alteração nas suas funções, ou seja, funcional.
E agora, já que falamos do corpo em ter saúde sobre doença, vamos falar sobre os aspectos dos processos das doenças em condições fisiológicas, tá? Em condições fisiológicas normais, as células elas conseguem manter as suas funções em condições metabólicas diferenciadas e em especialização. Tá? Então, assim, são 3 formas. Ela trabalha em condição metabólica, ela trabalha em condição de diferenciação e em condições de especialização. Esse é um processo da doença, tá? Mesmo em condições adversas das células, tá? Desse corpo, né, fluídico, como eu mencionei no início da nossa aula, em manter um estado de homeostase, tá? Mas quando isso não ocorre, quando não ocorre um estado instalado de homeostase, ocorrem as doenças, tá? Então, para que se investigue, a investigação dessa doença ela é fundamental para que chegue um diagnóstico correto e preciso, levando à compreensão do que é essa doença, né? Assim, adotando medidas assertíveis e tratamentos e detratamentos, onde o importante é tratar a causa e não somente o resultado. Então, vamos focar nisso. Trabalhamos o corpo, entendemos o que é corpo, entendemos o que é ter saúde e agora estamos levando para que o nosso entendimento seja o processo da doença, para que nós tratemos a causa e não somente o resultado. Então, como é importante a gente fazer esse link, entender como funciona o nosso corpo, entender o que realmente de verdade é ter saúde. Não é só sair vivendo sem saber como as coisas funcionam, mas entender como que se funciona para que você chegue a um processo de tratamento tradicional, para que você chegue a um processo de tratamento terapêutico com aromaterapia ou com outro tipo de terapia que possa ser feito para ajudar, para auxiliar, para complementar e para integrar, né, na parte integrativa do tratamento para que esse organismo esteja precisando ser feito no momento. Então, o processo de doença, ele também é denominado patogenia, tá? Então, nós já falamos sobre a patologia e agora estamos falando sobre o processo de doença, que é a patogenia, que envolve uma série de eventos que culmina a concretização da doença. Então, a patogenia, ela tem a parte dos processos da doença, tá? Das fases da doença. Então, dessas fases da doença, entre corpo, saúde, né, e da alteração funcional, metabológica, né, morfológica do corpo humano, existe o quê? As 3 alterações. Anotem. Quais são as 3 alterações? Morfológica, molecular e funcional, que é o que? Nada mais do que a alteração e o desequilíbrio deste organismo, né? É o corpo que não está em equilíbrio, o corpo que não reage de uma forma funcional, equilibrada. Então, o processo entre saúde e doença, que na verdade é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença do indivíduo, tá? Ou da população, não precisa ser somente do indivíduo, como nós tivemos agora na pandemia, né? Na pandemia não foi só um caso isolado, foi mundialmente populacional. Então, existe essa alteração e desequilíbrio orgânico, tá? Então, são coisas interligadas. Por isso que eu quis trazer aqui para vocês o que é o corpo humano, o que é saúde e o que é a doença. Então, essa tríade ela é interligada de uma consequência que dá tudo no mesmo fator. Porque se o corpo está de forma funcional, morfológica, agindo na parte molecular bem, automaticamente a saúde vai estar equilibrada. Se o corpo está agindo morfologicamente, fisiologicamente,
de forma desequilibrada, vai repercutir aqui na saúde, automaticamente vai vir para a doença. O certo é que o nosso corpo fique em equilíbrio, correto? Então, vamos lá? Então, falando deste desequilíbrio, tá? Eu quis trazer aqui para vocês a informação do sistema imunológico. Então, vamos falar de agentes agressores que ativam esse sistema imunológico. O sistema imunológico, com certeza, que nos traz a parte de equilíbrio fisiológico do organismo. Então, vamos lá. O processo patológico, tá? Como eu já falei antes, o processo patológico, ele se estabelece de acordo com a evolução da doença, tá? Se você não tem a parte de equilíbrio de funcional, o corpo está desequilibrado, então ele evolui para a doença, tá? E é interessante eu colocar aqui para vocês que os sintomas, né, na verdade, pode ocorrer também quando está nesse desequilíbrio do sistema imunológico, pode ocorrer o surgimento de sintomas inespecíficos, tá? Que quando não há confirmações de doença, no período prodômico. A palavra é essa, prodômico. Prodômico é um período quando não há sintomas específicos, tá? Então, uma vez que ocorre nesse organismo sintomas específicos, ele se torna possível o diagnóstico da doença, tá? Que é o período estável. Então, após ocorrer o surgimento dos sintomas inespecíficos, tá? Não tendo confirmação desta doença, que é o período prodômico, tá? Então, vocês entenderam? É um período de instalação de sintomas, o período prodômico, é um período de instalação de doença onde a gente vai ter o diagnóstico dela. Tá? Então, eu já fiz a colocação com vocês das alterações morfológicas que ocorrem no nosso organismo, as alterações moleculares e funcionais, a tríade de equilíbrio entre o corpo, a saúde, que levam à doença. Já falei sobre os agentes agressores do sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ele tem que estar intacto, ele não está dessa forma aí que ocorrem as doenças. Já falei sobre o período, né? Esse período de relação da defesa do organismo. Então, assim, claro que é interessante eu fazer a colocação aqui, ao se acionar o sistema imunológico, a reação que inicialmente atua como defesa do nosso organismo, ela pode tomar proporções maiores e fugir do controle e causar danos ao organismo. Então, este é o momento, né, que pode a doença ser controlada ou a doença, né, ela até mesmo evolui para complicações e leva ao óbito. Então, eu gosto de destacar que a gente vem trabalhando um processo de não levar com que essa doença, né, ela se expanda. Então, a medicina natural, a aromaterapia, no geral, ela vem fazendo um equilíbrio em conjunto com a medicina tradicional para controlar a não evolução de complicações, né, patológicas. Eu vou tentar deixar esses slides para vocês, tá? Estou fazendo um acompanhamento aqui dos slides, seguindo aqui para vocês. Então, a aromaterapia, como outras terapias, elas entram como um apoio, como um suporte, tá? Ele vem suplementando a medicina tradicional.
ela trabalha em conjunto, não é em paralelo, ela trabalha na mesma linha de direção, trazendo o suporte orgânico para o tratamento do paciente, tá? É interessante também fazer a colocação que a aromaterapia, ela também vem trabalhando a parte preventiva. Ela não somente no ato da doença, na parte crônica, na parte aguda, mas também no momento de prevenir que essa doença ela ocorra. Então, a aromaterapia ela tem um papel bem vasto em conjunto, em auxílio com a medicina tradicional. Vamos recapitular a nossa aula 1. A nossa aula 1 ela veio trazendo o que é ter saúde, o que é o corpo humano, a visão de o que é sistematicamente abordar o que é o corpo e a saúde em equilíbrio, o que é o corpo e a doença em desequilíbrio. Eu vim trazendo informações para vocês acerca de saúde e doença. Eu vim trazendo informações para vocês o que é uma patologia. Eu vim trazendo para vocês informações do que é, na verdade, um processo de doença, o que é a alteração e o equilíbrio do organismo e a parte de ativação de sistema imunológico. Carla, por que mostrar isso? Porque eu quero que vocês entendam não somente o problema físico, para que vocês façam uso correto dos óleos essenciais, para que vocês façam uso correto da aromaterapia, porque não adianta você pegar e não entender todo esse processo corpóreo, todo esse processo orgânico e sair jogando uma carga de óleo essencial no organismo. Então é importante que você saiba sim como que funciona o seu corpo, que você saiba sim o que há por trás do corpo, que você saiba sim por que seu corpo ficou em desequilíbrio a ponto de chegar numa patologia, para que você use o óleo essencial, para que você use um tratamento terapêutico ou um tratamento tradicional. Então é importante fazer todos esses levantamentos para você saber por que e como usar o óleo essencial. Então, na aula 2, eu já vou trazer para vocês um diferencial. Como esse óleo essencial atua no organismo. Então, foi importante ter aqui com vocês as noções do nosso corpo, do funcionamento do corpo. Com certeza que existem muito mais informações do que essa, porém, eu prefiro trazer dessa forma de noções para que você entenda de uma forma mais simplificada. Agora, nas outras aulas você vai entender com mais clareza o porquê desta aula de hoje, a aula 1. E na nossa aula 2, Day 2, nós vamos falar sobre, que será o módulo 2, o que realmente consiste a aromaterapia. Vou falar dos 3 pilares fundamentais da aromaterapia, vou falar das extrações dos óleos essenciais, do perfil químico, da terapeuticidade desse óleo essencial, vou falar da qualidade, certificação, vou falar das propriedades, vou falar de 3 pilares dos óleos essenciais da aromaterapia. Vou trazer para vocês recomendações, orientações, tá? Vou falar das vias de administração, vou falar dos métodos. Então, não percam essa aula número 2, que já vai ser uma aula mais temática, direto a como que funciona a aromaterapia óleo essencial. E na aula 3 eu vou falar o que são os óleos essenciais. Vou trazer para vocês blends, protocolos que vocês possam usar no dia a dia de vocês, tá bom? Então, olha,
Gostei muito de estar aqui com vocês, explicar sobre nossas noções, a introdução ao método Liberdade Saudável. Espero que tenham gostado e fica aqui o meu convite para que vocês participem da aula 2, para que vocês façam as devidas anotações, para que vocês estejam cientes e conscientes de como que funciona o nosso organismo, para que esse organismo, como que esse organismo chegou à necessidade de uso de um óleo essencial, como que esse organismo chegou à necessidade de um tratamento terapêutico. Então, para quem acompanha aqui, eu passei a noção para que vocês futuramente tenham um entendimento completo sobre o recebimento desse óleo essencial no seu organismo e a necessidade da aromaterapia e tão importante a aromaterapia na nossa vida, na vida do ser humano. Aguardo vocês na aula 2 com outra temática a respeito do nosso método de introdução à liberdade saudável. Até amanhã!